Os jardins suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É talvez uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se tem informações. Tradicionalmente, acredita-se que tenha sido construído na antiga cidade da Babilônia, próximo de onde atualmente se localiza a cidade de Hila, no Iraque. Nas obras de Joséfo, encontram-se citações ao sacerdote babilônico Beroso, que teria escrito em aproximadamente 290 a.C., que os jardins suspensos eram obra do rei babilônico Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C. Muito se especula sobre suas possíveis formas de dimensões, mas nenhuma descrição detalhada ou vestígio arqueológico foi encontrado, exceto um poço fora do comum que parece ter sido usado para bombear água. No que se refere a textos antigos, os jardins suspensos da Babilônia foram descritos pela primeira vez por Beroso, sacerdote de Marduk, que escreveu aproximadamente em 290 a.C. Há 5 principais escritores, cujas descrições da Babilônia ainda existem em algum formato hoje. E eu irei ler algumas dessas descrições. Houve também, ao lado da Acrópole, o Jardim Suspenso, como é chamado, que foi construído não por Semíramis, mas por um rei da Síria, para agradar uma de suas concubinas. Dizem eles, ela sendo de origem da Pérsia, sentindo saudade de suas montanhas, pediu ao rei que imitasse, através de um jardim plantado, a paisagem distinta da Pérsia. O jardim se estendia por 4 pilares de cada lado, e uma vez que a perspectiva para o jardim devia ser inclinada como uma colina, as várias partes da estrutura aumentavam de camada em camada, assim, a aparência do conjunto assemelhava-se a um teatro. Como os terraços ascendentes tinham sido construídos, debaixo deles foram construídas galerias que sustentavam todo o peso do jardim plantado, e levantavam-se pouco a pouco um sobre o outro ao longo da paisagem, e a galeria superior, que tinha 50 covados de altura, deu maior superfície ao jardim, que foi feito ao nível das muralhas da cidade. Além disso, as paredes, que tinham sido construídas com grandes custos, tinham 22 pés de espessura, enquanto a passagem entre cada parede tinha 10 pés de largura. O telhado acima dessas passagens tinha uma camada de juncos fixados com grandes quantidades de betume, sobre 2 faixas de tijolos cozidos ligados por cimento, e com uma terceira camada de revestimento de chumbo, a fim de que a umidade do solo não pudesse penetrar. Acima de tudo isso, a terra tinha sido empilhada até uma profundidade suficiente para as raízes das árvores mais grandes, e o chão, quando estabilizado, foi densamente coberto com árvores de toda espécie, que por seu grande tamanho ou por outro encanto, poderiam dar prazer a quem as visse. E as galerias, projetavam-se para além de outras, de forma que todas recebiam a luz. Havia uma galeria que continha aberturas que conduziam à superfície superior às máquinas para o abastecimento dos jardins com água, máquinas que levavam a água em grande abundância do rio, embora ninguém de fora pudesse ver isto sendo feito. Outra descrição vem dos escritos de Clitarco, século IV a.C. Na Babilônia também tem uma cidadela com 20 estádios de circunferência. As fundações de suas torres estão afundadas a 30 pés do chão, e as fortificações sobem 80 pés acima dele no ponto mais alto. Na sua cimeira estão os jardins suspensos, uma maravilha celebrada pelas fábulas dos gregos. Eles são tão elevados como o topo das paredes, e devem seu charme para a sombra de muitas árvores altas. As colunas que sustentam todo o edifício são construídas de rocha, e em cima delas, há uma superfície plana de pedras cortadas fortes o suficiente para suportar a camada profunda de terra colocada sobre elas, e a água utilizada para a irrigação. A estrutura suporta árvores robustas que possuem troncos com 8 covados de largura e altura de quase 50 pés, elas dão frutos tão abundantemente como se estivessem crescendo em seu ambiente natural.
E embora o tempo com seus processos de deterioração gradual seja tão destrutivo para obras da natureza como para as do homem, este edifício sobrevive intacto, apesar de ser submetido à pressão de tantas árvores e de ter que suportar o peso de uma enorme floresta. Ele tem uma infraestrutura de paredes com 20 pés de espessura em intervalos de 11 pés, de modo que com a distância tem-se a impressão de árvores que pendem sobre as montanhas nas florestas reais. Existem controvérsias sobre os jardins suspensos terem existido, ou terem sido apenas uma criação poética. Principalmente pela falta de documentos preservados. Até o momento, nenhuma evidência arqueológica foi encontrada na região. Porém é possível que as evidências estejam subterradas abaixo do rio Eufrates. No entanto, por questões de segurança o rio ainda não pode ser escavado. Na época de Nabucodonosor II, o rio corria a leste de sua posição atual, e pouco se sabe sobre a parte ocidental da Babilônia. Foi sugerido que Beroso atribuiu a construção dos jardins a Nabucodonosor, apenas por razões políticas, e que ele havia adotado a lenda de outro lugar. Uma teoria recente propõe que os jardins suspensos da Babilônia foram realmente construídos pelo rei assírio Senaqueribe, entre 704 a 681 a.C., em seu palácio em Nínive. Stephanie Dalley postula que durante os séculos seguintes, os dois locais acabaram se confundindo, e os extensos jardins do palácio de Senaqueribe acabaram sendo atribuídos à Babilônia de Nabucodonosor II. Recentemente foi descoberto um vasto sistema de aquedutos com inscrições de Senaqueribe, que Dalley propõe terem sido parte de uma série de 80 quilômetros de canais, barragens e aquedutos utilizados para transportar água para Nínive, usando bombas de parafuso para elevá-la até os jardins. Ou seja, o jardim original pode ter sido criado em Nínive, e com o tempo a história do jardim começou a ser atribuída à Babilônia. Talvez um dia a arqueologia saiba a verdade, mas por enquanto, continua a ser um grande mistério do mundo antigo.